Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental. Uma coisa, contando todas as histórias desse jogo, 2 bolas na trave agora no segundo tempo, tudo que aconteceu, irmão, 1-1. Flamengo péssimo, um jogo horroroso. Ganhar é sempre a melhor opção, ganhar, a palavra ganhar. Mas hoje eu não vou reclamar desse empate não, porque o Atlético Paranaense poderia ter feito 3-0 rápido. Pode comemorar esse empate, sério. Para tudo que você tá fazendo agora e comemora esse empate. E contra a arbitragem. O senhor Rafael Klein é uma vergonha e nós não podemos normalizar esse tipo de arbitragem nunca mais. Diante das circunstâncias, um bom empate para o Flamengo na Arena da Baixada. Fala, galera! Diante das dificuldades, das circunstâncias, do ambiente adverso, não acho o empate do Flamengo com o Atlético do Paraná em 1-1 na Arena da Baixada um resultado ruim, não. Pelo contrário. Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por um tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, e isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira, convocação. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou de forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver o que a CBF vai fazer. E que o Flamengo não deixe a convocação da seleção fazer a CBF ignorar esse absurdo de hoje, de novo do Klein contra o Flamengo. Dizer uma coisa, contando todas as histórias desse jogo, 2 bolas na trave agora no segundo tempo, tudo que aconteceu, irmão, 1-1, Flamengo péssimo, um jogo horroroso. Agradece o resultado e vamos embora enfrentar o Palmeiras sábado. Técnico Leonardo Jardim tem que melhorar muita coisa nesse time. Sobretudo a concentração do goleiro Agostinho Rossi. Falhou no gol dos caras. Deixamos 2 pontos pelo caminho. Cata os cacos, volta a jogar em casa a partir de quarta-feira, Libertadores da América, e vamos embora fazer nossa parte. É sempre a melhor opção, ganhar, a palavra ganhar. Mas hoje eu não vou reclamar desse empate não, porque o Atlético Paranaense poderia ter feito 3-0 rápido. Rápido, em questão de 5 minutos tá 3-0. Não fez o gol, Flamengo foi lá e buscou o empate na raça. Gol de Pedro, Bruno Henrique entrou muito bem e o Flamengo mereceu o empate. É bom empatar, é muito ruim empatar. Mas hoje eu não vou achar ruim não. Eu tô feliz, foi um bom resultado devido às circunstâncias. O juiz operando o Flamengo era pro jogador ter sido expulso no primeiro tempo. Era pro jogador ter sido expulso agora, já tinha amarelo, fez a falta do Cebolinha, não foi expulso. E trocentos desfalques. Zagueiro jogando no meio de campo, atacante jogando na ponta direita jogando na ponta esquerda. Muito desfalque. No final das contas foi um bom resultado. Vamos pra final na semana que vem. Tem muito campeonato. Pra mim eu tô encarando como final. Eu quero um jogo terrível pro Flamengo amassar o Palmeiras jogando com raiva. Vai dar tudo certo, só vamos. Pode comemorar esse empate, sério. Para tudo que você tá fazendo agora e comemora esse empate contra o Atlético Paranaense, porque estava escrito, já estava escrita a nossa derrota hoje fora de casa. Meu amigo, tudo conspirou contra.
Falha do Rossi no primeiro tempo, 2 expulsões são negadas. Foi uma entrada no Paquetá e outra no Alexandro, as 2 no primeiro tempo. Segundo tempo, bola na trave, 2 bolas na trave do Atlético Paranaense. Inclusive a do Viveiro, simplesmente inacreditável. Teve outro chutaço de fora da área. Flamengo, no momento que melhora na partida, empata o jogo. Léo Pereira, extraordinário nos lançamentos, assim, impressionante como ele acerta muito bem. Bruno Henrique entrando muito bem mais uma vez nessa temporada. E o Pedro cravando, virando artilheiro do Brasileiro. Seguida expulsão do Danilo. Falta no Viveiros é para amarelo, né? Impressionante, toda a falta no Viveiros, todo contato no Viveiros foi falta durante a partida. Danilo expulso e o Flamengo sobreviveu aos acréscimos com 1 a menos dentro da Arena da Baixada. Nunca é fácil jogar lá. Raríssimas vitórias dentro da Arena da Baixada. Pode comemorar esse empate que o Flamengo sobreviveu. Não fez uma grande partida, muitos cruzamentos ineficientes na área, mas no fim o resultado é positivo pelo contexto do jogo. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Heróico. O Flamengo conquista mais um ponto na Arena da Baixada. Por mais que o Palmeiras tenha empatado, o Atlético Paranaense muito limitado e o Flamengo vai lá e conquista esse empate. Com todas as circunstâncias, com 7 desfalques, sem meio time e contra a arbitragem. O senhor Rafael Klein é uma vergonha e nós não podemos normalizar esse tipo de arbitragem nunca mais. Porque quando é contra o Palmeiras, tudo pode ser reclamado e quando é contra o Flamengo, nós temos que concordar com tudo e falar, deixa pra lá, não é deixa pra lá não. O Flamengo joga, empata e continua na caçada ao Palmeiras. Sábado, o Maracanã tem que estar pulsando porque é o jogo do campeonato e nós vamos buscar esse Palmeiras. Nós vamos buscar, porque o Flamengo joga mais bola. Podem reclamar, torcedor, o fulano não jogou bem. Mas reconheçam, esse ponto contra o Atlético Paranaense é muito merecido e o Flamengo tá vivo no Campeonato Brasileiro. Diante das circunstâncias, um bom empate pro Flamengo na Arena da Baixada. Um jogo que começou praticamente 1-0, né, pro Cap, com um frangaço do Rossi, assim, bizarrice, mas eu acho que vale pela melhora clara do Flamengo no segundo tempo, muito pela, não só pela entrada do Bruno Henrique, porque o Flamengo já começou o segundo tempo bem melhor, né, mesmo antes do Bruno Henrique entrar, mas assim, é impressionante como o Bruno Henrique é um cara que dá muita opção, principalmente para essa bola no espaço, né? Como ele ataca o espaço, tem muita velocidade, e o Léo Pereira acertou um bolão para ele cruzar para o Pedro fazer o gol. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, acho que foi mal em alguns pivôzinhos ali que ele tentou, perdeu um gol claro, mas destaque ali para quem foi a dupla de volantes, né? Paquetá e Léo Ortiz jogando improvisado muito bem, dando dinamismo ali no meio campo, baixando para fazer essa saída de bola em vários momentos. E o Paquetá é impressionante, assim, como ele é o senhor do setor, chama o jogo o tempo inteiro e gera jogo, acelera, cadencia, enfim, é um jogador espetacular, cara, espetacular. Agora vai acabar, vai parar para a Copa do Mundo, mas pós-Copa do Mundo acho que vai dar muitos retornos ao Flamengo. Tem um lance da expulsão, que poderia ter sido, diante do critério do Campeonato Brasileiro. Esses lances a gente vê que geralmente são expulsões, né? O árbitro hoje preferiu não expulsar, mas é isso, 1-1, a lamentar que o Flamengo não encoste no Palmeiras. Mais uma vez o Palmeiras empata, o Flamengo empata e fica tudo na mesma distância. Próxima rodada, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Que pica. Fala, galera. Diante das dificuldades, das circunstâncias, do ambiente adverso, não acho o empate do Flamengo com o Atlético do Paraná em 1-1 na Arena da Baixada um resultado ruim, não. Pelo contrário, acho que é algo dentro do planejado, dentro do script. Pior seria se o Flamengo não conseguisse o empate no finalzinho através do centroavante Pedro. Ninguém vai dizer, mas perdeu a chance de encostar no Palmeiras. O Palmeiras tinha um jogo difícil com o Cruzeiro, era um jogo que dava para perder pontos, foi o que acabou acontecendo, empate 1-1 em São Paulo, e o jogo do Flamengo fora de casa, todo desfalcado, tudo remendado contra o Furacão, que dificilmente perde na grama sintética, também era um jogo perdível de pontos. Agora, Rossi, pelo tamanho que tem, pela responsabilidade que tem, não pode entregar em 2 jogos consecutivos. Foi assim com o Vitória e hoje contra o Atlético do Paraná. E o Flamengo não conseguiu os pontos necessários para passar o Palmeiras antes da parada da Copa do Mundo. Mas tá bom, tem um jogo a menos contra o Mirassol, que tá uma baba, né? Pelo menos no Brasileiro. Se na Libertadores tá líder do grupo, um grupo difícil, no Brasileiro tá muito mal, vice-lanterna. Então, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, e a gente espera que isso aconteça no próximo sábado,
o Flamengo vira líder pelo menos em pontos perdidos, né? Porque vai ter esse jogo a menos ainda contra o Mirassol para disputar só depois da Copa do Mundo. E sobre o jogo de hoje, sinceramente, o Flamengo mais uma vez pegando um time retrancado, mesmo jogando em casa, né? O time retrancado, o Flamengo fora, perdendo gols, também cedendo algumas oportunidades. Mas também não vai ceder oportunidades. O Flamengo desfalcado ainda, é normal que ceda algumas oportunidades. Talvez o Jardim pudesse entrar com outra formação, tem gente falando que ele poderia entrar com 3 zagueiros. Não sei. O que eu sei é que o gramado sintético lá da Arena... Como é que chama? Arena da Baixada é um gramado sintético que parece, cara... não sei, parece um gramado muito de campo de society vagabundo, porque a bola quica muito. Eu já tinha percebido em outros tempos isso. Quica muito, rola muito mais rápido. É um gramado, é um jogo que possibilita muito mais agressividade, como no caso, jogo mais brusco, né? Como foi o caso ali do lance que supostamente era para ter expulsado o jogador do Atlético Paranaense, que não lembro agora quem foi, mas na minha opinião não era para expulsão não, tá? Porque ele tocou na bola ali e depois na sequência o pé dele pegou na canela do Paquetá. Para mim, lance normal, lance acidental. Mas o Flamengo teve dificuldade de novo para fazer gol, né? Que mostra que aquele jogo contra o Atlético Mineiro, também no sintético, foi uma anomalia, foi uma coisa completamente atípica. Porque o Flamengo fazer 4 gols em 9 finalizações realmente é uma coisa quase utópica. De novo, o Flamengo teve a bola, muito parecido com o jogo com o Vitória. Hoje, num gramado muito mais rápido, contra o Vitória, num gramado que a bola quase não rolava de tão alto. 2 extremos, mas o resultado acabou sendo bem melhor hoje, porque o Flamengo não foi eliminado. Mas enfim, o que vocês acharam do jogo? Eu achei um jogo aceitável do Flamengo, e só o Rossi que não tá dando pra aceitar, né? Ô, seu Rossi, na hora de pegar um banquinho, 2 falhas seguidas é brabo, hein?